Espero que todos estejam bem. Aqui é Claudete, eu sou palestrante no CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E hoje eu vou comentar um pouco a respeito do capítulo 11, Amor como Esperança. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele não encontrou pessoas que o compreendessem, que entendessem a sua mensagem. Os apóstolos, quando foram sendo chamados um a um, também não entendiam a sua mensagem. E é natural do ser humano se defender. E quanto mais nós falamos sobre situações antigas, vidas passadas, mais nós percebemos que as pessoas tinham a defesa da sua vida era uma coisa espontânea. Tudo era castigo, agressão e violência. E os apóstolos não eram diferentes. Se alguém o ameaçasse ou dissesse, ou ameaçasse alguém da sua família, naturalmente eles iam para o confronto. Os romanos, tudo era castigo. Os judeus se condenavam, os judeus se agrediam. Todos os povos agiam dessa forma. E quando Jesus chegou nesse mundo, ele procurou de todas as formas mostrar que o amor era o mais importante de tudo, e não a violência. Foi muito difícil para os apóstolos entenderem isso. Tanto que, por mais que eles amassem Jesus, eles continuavam tendo os seus medos, o medo da violência e a reação espontânea sobre ela. Foi difícil, foi muito difícil. Jesus ficou muito triste com muitas coisas, porque a gente fala de Jesus como se ele tivesse vindo consciente de tudo que ele ia viver. E não foi. Ele nasceu como uma criança, um menino que fazia de repente coisas que ele mesmo se espantava. E de repente ele dizia coisas que para ele eram extremamente natural e que para nós não, para as pessoas não eram natural, como: por que te apavoras, mãe, pai? Eu estava na casa de meu pai quando ele estava no templo, um garoto que se desgarrou da caravana que estava viajando. Mas assim, ele foi aprendendo, ele foi conhecendo qual era a sua missão, qual era o seu dever, qual a missão que ele tinha. Mas desde criança, ele não conseguia entender o ódio e aceitar o ódio. Ele sempre procurava ajudar as pessoas, mesmo quando criança. E quando ele esteve nesse período de 3 anos, que foi mais registrado, porque existem outros registros também, ele procurou ensinar exatamente isso, que o amor supera tudo. Quando nós olhamos para o nosso irmão e o tratamos da mesma forma com que nós queremos ser tratados.
Isso é bem difícil, porque a gente sempre quer ser bem tratado, mas nem sempre a gente trata bem as outras pessoas. Então isso é o que ele bateu, o que ele ensinou. Tantas vezes ele foi provado, testado. Eu me lembro de uma situação que eles testavam Jesus, né? Sobre o que era dele, efetivamente, de como os romanos estariam agindo. Ele não podia se colocar contra os profetas, não, os romanos, e também não poderia se colocar contra os religiosos da época. Mas ele não tinha necessidade de provar nada, porque as provas normalmente era se ele era rei, se o reino dele era daqui, como o fato deles tentarem apedrejar uma mulher que foi infiel ao marido, e essa era uma forma de castigar as mulheres, né? Com um apedrejamento. E eles queriam efetivamente ver, tanto que os sacerdotes estavam perto, para ver como Jesus reagiria. Porque se ele dissesse não pode, ele estava indo contra as leis. Não pode apedrejar. E ele não disse isso. Ele só olhou, porque quando a gente fala que Jesus olhou, a gente não imagina a profundidade com que ele olhava para as pessoas. Ele olhava a alma das pessoas. E quando ele olhou para as pessoas e perguntou, e disse: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, eu não estou indo contra a lei. Portanto, se alguém estiver completamente isento de pecados, pode apedrejar. E todos acabaram soltando as pedras, e indo embora. Outra situação foi quando houve uma cobrança excessiva de impostos, né, dos romanos para com os judeus. E numa dessas situações, Jesus estava por perto. E a mesma situação, eles colocaram um oficial romano e os sacerdotes estavam observando. E nisso caíram as moedas. Foi proposital. E daí ele disse: essas moedas aqui são de Roma? Ou não são? Não podemos cobrar os impostos ou podemos cobrar os impostos? E Jesus abriu a mão e pediu que ele colocasse uma moeda na mão dele. E quando ele pegou a moeda, ele virou a face da moeda, onde tem a face, a esfinge, e perguntou: o que você está vendo aqui? E o oficial respondeu: César. É a imagem de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus é tudo o que nós fazemos, o que nós devemos fazer no amor, na caridade, no respeito ao próximo e no crer, no confiar, no ter certeza que Ele está na nossa vida e que Ele está comandando tudo.
e que Ele sabe exatamente tudo o que a gente precisa, mas Ele não nos impõe nada. Porque o amor de Deus por nós é tão grande que Ele não interfere, a não ser que nós peçamos. Ele sempre vai nos atender, talvez não da forma como a gente quer, mas a gente vai chegar lá, vai aprender, vai receber. E Jesus, na sua passagem, só ensinou isso, o amor. E o amor é perdão. O amor é se colocar no lugar do outro. Não como a gente mesmo, mas com o sentimento que o outro tem. É respeitar. E Jesus passou por tantas coisas e Ele jamais condenou. Ele sempre entendeu que com o amor tudo podia ser resolvido. E nós vemos hoje que quando a gente ama, um amor despretensioso, um amor, esse amor divino, quando nós amamos, nós fazemos tudo o que nós podemos pelo ser amado, pelas pessoas que a gente ama. O mesmo por quem a gente nem conhece. E tudo fica muito mais fácil, tudo se resolve. Porque quando a gente ama, não existe egoísmo, não existe vaidade, não existe vergonha. Só existe a pureza desse amor. Então, sim, Jesus ficou triste muitas vezes, porque Ele via que por mais que Ele fizesse, por mais que aquelas pessoas recebessem o auxílio, a ajuda, a cura, mesmo assim, eles tinham muita dificuldade em entender o amor. E nós ainda temos muita dificuldade. Vamos procurar fazer isso. Vamos nos esforçar um pouco mais. Vamos respeitar um pouco mais o próximo. Vamos desejar a ele, ao próximo, às outras pessoas, o que nós gostaríamos de receber. Certo? Então fiquem com Deus e até um próximo encontro. Grande beijo para vocês.